Vamos para o segundo vídeo, né? Na verdade, seria o quarto, né? Porque nós estamos numa sequência, repetindo, né? As cruzadas, o progresso agrícola, renascimento comercial e urbano. E aí, o que nós estamos vendo neste, né? E no outro vídeo que a gente viu por último, é o surgimento das corporações de ofício, as guildas. E essas corporações, essas guildas, vão criar oficinas, né? Então, a oficina artesanal era composta por três níveis hierárquicos: o mestre de artes e ofício, que era o proprietário da oficina, né? O mestre artesão, das ferramentas e das matérias-primas, né? O jornaleiro, que recebia por jornada de trabalho, trabalhadas, raramente passando a mestre. E, por fim, o aprendiz, que era iniciado pelo mestre nos segredos do ofício. Então, após um longo período de aprendizagem, este último poderia tornar-se o mestre. Então, assim, um exemplo simples é, vamos supor que eu pegue o meu filho mais velho, né, e digo para ele, ó, eu faço um acordo com o mestre, então ele vai morar na casa desse mestre, vai trabalhar na oficina dele e aprender o ofício dele. Então, um exemplo. Então, as oficinas, né, que fazem parte das corporações de ofício, nós temos o mestre, o jornaleiro, o aprendiz. Aqui uma outra profissão na época, né, os tanoeiros, né, artesãos que faziam grandes pipas de madeira, de pinho ou carvalho, para armazenar líquidos como vinho, azeite, água, ou outro tipo de produtos perecíveis, né, como carne seca. Então aí os tanoeiros. Então todas essas modificações deram origem a um novo grupo social, a burguesia. Né? Então agora nós vamos ver esse novo grupo, né, a burguesia, tá, originalmente ligada às atividades comerciais. Esse grupo tinha uma visão de mundo diferente daquela dos senhores feudais. Os burgueses estavam preocupados em poupar, em investir, em obter lucros. Então, lentamente, um novo mundo começou a ser construído. O mundo dos negócios, muito mais dinâmico e movimentado do que o mundo feudal, centrado na posse, na exploração da riqueza, uma riqueza imóvel. Então, se lá no feudalismo a terra é sinônimo de riqueza, agora a riqueza está no lucro, está nos negócios, está no dinheiro. Mais tarde é o dinheiro que vai comprar a terra. Né? Então, a burguesia, principalmente ligada ao comércio, às finanças, aqui nós temos um exemplo de um cambista, né? Aí, analisando as moedas. Então, o renascimento comercial e urbano acabou provocando choques inevitáveis entre os senhores feudais e a burguesia. Então, um choque de interesses. Como as cidades mais comumente chamadas de burgos, né, daí burgueses, ficavam dentro dos feudos, né, vamos lembrar que não existiam os países como conhecemos hoje, né, não existia a França, a Alemanha, né, a Itália, a Inglaterra, como nós conhecemos. Então, os burgos ficavam dentro dos feudos, os senhores se achavam no direito de controlá-las e fiscalizá-las, inclusive cobrando impostos e parte dos lucros dos burgueses. Né? Então, ao mesmo tempo, a estrutura feudal, as leis, a justiça, os costumes, os impostos, a maneira de administrar a terra, que não era vendida, trocada, alugada ou hipotecada, e a variedade de moedas dificultavam a ampliação do mundo dos negócios. Então, a burguesia está querendo incrementar os negócios, mas aquela estrutura feudal, né,
Vamos lembrar, cada feudo tinha sua lei, cada feudo tinha sua justiça, o seu costume, cada feudo tinha um imposto diferente, cada feudo administrava a terra de um jeito, né? Então, a variedade de moedas dificultava, né? Cada feudo tinha uma moeda. Então, resumindo, era necessário remover tudo isso, né? Essa estrutura feudal, esses entraves feudais, e criar uma nova instituição, né? Leis adaptadas ao universo do comércio e das cidades, né? Então, aos poucos, em cidades como Veneza e outras da Europa, começa a surgir a figura do prefeito, a figura dos vereadores, né? Então, cada cidade vai querer administrar por conta própria, né? Aqui nós temos a figura dos alfaiates, né? Porque na época não tinha lojas, né? Que vendiam roupas, não existia isso. O barbeiro, então, além de cortar cabelo, arrancava os dentes, né? Então, as cidades mais prósperas, então, começaram a lutar pela sua autonomia, né? Acabei de dar o exemplo de Veneza, né? Que criou cidades que começaram a criar a figura do prefeito, né? Muitas vezes entrando em guerra aberta contra os exércitos dos senhores feudais. Assim conquistavam sua liberdade política e administrativa através da força militar. Outros burgos conquistaram a sua independência através de negociações com os senhores feudais. Em verdade, compravam a peso de ouro a sua liberdade, né? Então, essas cidades, né, elas ganharam autonomia. No caso da Itália, elas ganharam tanta autonomia que dificultaram depois o surgimento da própria Itália, né? Na Alemanha, também isso vai dificultar, né? Depois o surgimento da Alemanha, né? Então, cada cidade, cada região com suas regras. No caso da Alemanha, houve primeiro a unificação econômica e depois política. Então, depois nós vamos ver mais tarde, né, essas cidades começaram a perceber que elas precisavam se unir para ficarem mais fortes, né? Aqui um exemplo de Marseille, né, no sul da França, a segunda maior cidade da França. Então, e aqui no caso de Marseille, a, o, o senhor feudal, na verdade, era uma senhora, né? A igreja. Né? Então, adquirir terras, né, da igreja para construir a cidade, né, para a cidade ter autonomia. Então, essas cidades que se tornavam independentes do controle feudal recebiam as chamadas cartas de franquia, documentos que comprovavam, para todos os efeitos, que elas eram livres e que o senhor feudal não poderia mais interferir em sua vida interna. A cidade que se tornava emancipada pela obtenção de carta de franquia passava a ser denominada de comuna. Então aqui uma palavra importante para ser gravada, né? Comuna, né? Aquela cidade que obtinha a carta de franquia. Então a cidade livre, né? Então que não dependia mais do senhor feudal. Então no período da Idade Média, algumas cidades livres da Alemanha se associaram para então monopolizar o comércio na região. Esse grupo associado passou a se chamar Hansa, né? Ou então Liga Hanseática, e ela então dominou, né, por um período o comércio no Mar Báltico, no Mar do Norte, e a cidade de Lübeck era uma cidade que comandava tudo isso. Então, vimos, né, que as cidades criaram muralhas, nasce a burguesia, ela começa a ficar muito rica, muito poderosa, começa a ter
conflito com senhores feudais, muitas cidades então começam a adquirir sua independência, se transformar em comunas, cidades livres.